Sua rádio. Sua rádio. Minha rádio. Sua rádio. Sua rádio. Sua rádio, rapaz. Minha rádio. Sua rádio. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Em 2020, o mundo inteiro travou uma guerra contra um inimigo microscópico, o coronavírus. China, Itália, Espanha, Estados Unidos, nem os países com as economias mais sólidas evitaram as milhares de mortes e a falta de material hospitalar. Várias nações, incluindo o Brasil, recomendaram ou até determinaram medidas de distanciamento social para conter a propagação do vírus. Mas o aparecimento de epidemias perigosas não é um fato inédito na história. Durante a Idade Média, em um período de 2 anos, a peste negra chegou a matar 1/3 da população da Europa. Estimativas indicam que 80% dos indígenas morreram em decorrência das doenças infecciosas trazidas pelos europeus ao longo do período da colonização. Antes de apresentar nosso entrevistado e a nossa trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. A humanidade sofre com os efeitos devastadores de vírus e bactérias desde os tempos mais remotos. Na Grécia Antiga, em 430 a.C., a população de Atenas foi dominada não pelos espartanos, contra quem travava uma guerra, mas por um micro-organismo. Apelidada de a peste de Atenas, a doença provocava vômito, diarreia, manchas avermelhadas e levava 10 dias para matar o doente. Na Idade Média, uma bactéria transmitida pela pulga do rato causou pavor na Europa. O inchaço dos gânglios nas axilas e na virilha era sinal da temida peste bubônica. Em casos graves, a pele deixava de receber oxigênio e escurecia, batizando a doença com um outro nome, a peste negra. Com a chegada da Idade Moderna e as grandes navegações, no fim do século XV e início do século XVI, os colonizadores levaram para a América não apenas a sede por ouro, açúcar e outras riquezas. Trouxeram também os agentes da influenza, da malária, do sarampo, que praticamente dizimaram a população nativa que não tinha anticorpos para combater esses micro-organismos. Com a Revolução Industrial, entre meados do século XVIII e o início do século XIX, veio o crescimento desordenado das cidades. Muita gente vivia em pouco espaço, com uma precária rede de saneamento básico. Era o cenário ideal para a propagação de bactérias. Nesse contexto, na década de 1830, a cólera se alastrou pela Europa. Ao longo do século XIX, vários cientistas começavam a entender que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos transmitidos de animais para pessoas e também entre seres humanos. Durante o século XX, várias armas surgiram contra os inimigos microscópicos. Apareceram vacinas, antibióticos, antivirais. Mas nada disso deixou o mundo imune para a eclosão de novas pandemias. E quem conversa com a gente sobre as principais epidemias já ocorridas na história é o médico infectologista Stefan Cunha Uivari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, autor de vários livros, incluindo A História e Suas Epidemias, a história da humanidade contada pelos vírus. Stefan, muito obrigada, viu, por ter aceitado meu convite para participar aqui do programa, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Sei que você está muito ocupado, né, com questões muito importantes, né, justamente no hospital, mas eu te agradeço muito pela disponibilidade para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês para a gente poder divulgar um pouco da história, que é uma coisa bem interessante, a história das pessoas infecciosas. É um prazer muito grande falar com você e com os ouvintes. Tendo a história como perspectiva, qual que é a gravidade do coronavírus?
Não tem muita comparação não, porque cada epidemia do passado tiveram as suas características, né, em termos de mortalidade, de conhecimento, uma série de coisas. Então não tem como a gente comparar, porque é uma questão única essa, né, de praticamente a gente ter parado o planeta todo por causa de uma epidemia nova e todos os problemas que elas vão causar no sistema de saúde e basicamente na economia. Então não tem assim uma comparação, é um caso único praticamente essa quarentena geral de praticamente quase todos os países. Perfeito. Vamos ouvir a primeira música do programa de hoje, Stefan? Aí a gente continua nosso papo. Para dar a largada na nossa trilha sonora, a gente vai ouvir uma música muito especial composta pelo açoriano Flávio Cristóvão, exatamente sobre o surto de coronavírus. O nome está em italiano, chama Andrà tutto bene, que em português quer dizer vai ficar tudo bem, certamente uma homenagem à Itália, um dos países mais afetados pelo vírus. A música mesmo está em inglês, com algumas passagens em outras línguas, incluindo o português. Em parceria com o cineasta Pedro Varela, eles produziram um clipe com cenas que estamos vivendo hoje, com pessoas com máscaras nas ruas, profissionais de saúde trabalhando, filas nos supermercados, as notícias na imprensa. Esse vídeo foi postado no YouTube no dia 25 de março de 2020. Vale a pena a gente prestar atenção na letra, pessoal. Ela começa descrevendo o cenário do nosso mundo agora e diz assim: cidades vazias como nunca aconteceu, todo mundo assustado com o que é soprado no vento, todos os planos que tínhamos foram por água abaixo, nossas vidas foram adiadas, pessoas fazendo filas nos supermercados, silêncio gritando o medo nos nossos corações. Outra parte interessante da letra do Cristóvão diz assim: 2 ou 3 meses estão dizendo na TV, permaneça seguro nos seus abrigos e logo estaremos livres. Um dia vamos lembrar desses dias tão difíceis quando a distância significava amor e isso nos mantinha vivos. Acho que é uma música que é uma verdadeira crônica, né? Muito viva e verdadeira do que a gente está vivendo agora. Vamos ouvir então Andrà tutto bene com o açoriano Flávio Cristóvão. Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. The coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. To doctors and nurses and all those who fight, the heroes that save us by risking their lives, we'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything
tutto bene. Yeah, everything will be alright. Nós ouvimos Andrà Tutto Bene, música composta pelo açoriano Cristóvão, sobre as mudanças provocadas pelo coronavírus nas nossas vidas. Este é o Na Trilha da História. Hoje o nosso assunto são as epidemias que castigaram a humanidade. O nosso entrevistado é o médico infectologista Stefan Cunha Uivari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e autor do livro A História e Suas Epidemias. Na Trilha da História. No episódio de hoje, epidemias. Stefan, doenças infecciosas fizeram parte da história da humanidade desde sempre, né? Desde a antiguidade, por exemplo. O que a gente poderia citar? A gente poderia citar algumas epidemias que foram muito devastadoras, né? Então, por exemplo, a que a gente mais comenta é a epidemia da peste negra, que ela começou no século XIV. Era uma época em que a Europa estava praticamente na Idade Média, com essas cidades já sobrecarregadas de população. Você já tinha uma quantidade de lixo urbano muito grande. Por sua vez, você tinha uma quantidade de ratos muito grandes, e a pulga do rato é que transmitia. Então, o comércio, basicamente, é que levou a peste. Então, foi uma embarcação genovesa que acabou levando a peste para Sicília. Ela veio lá do Mar Negro, e aí a peste, em 2 anos, ela acabou passando de cidade para cidade pelas rotas comerciais, e ela acabou tomando toda a Europa em 2 anos. E ela teve uma mortalidade de 1/3 de toda a população europeia, que era estimada em 75 milhões. Então, essa é uma das epidemias a mais significativa, porque num curto espaço de tempo ela matou 1/3 de toda a população da Europa. Né? E depois disso, a peste negra ficou eclodindo em algumas cidades até o século XVIII. Então, tinham a peste de Londres, a peste de Paris e assim por diante. Ela permaneceu no solo europeu. Peste negra porque as lesões ficavam negras, né? Realmente a pele ficava escura, né? Isso, porque na verdade a peste, ela recebeu o nome de peste bubônica porque você tinha a picada da pulga, a bactéria migrava pelos linfáticos e acabava causando o bubão, que era um gânglio linfático, aquelas ínguas que a gente tem, ou na virilha ou no braço, ficavam muito grandes. Então ficava com o bubão, por isso que é peste bubônica. E aqueles pacientes que evoluíam com queda da pressão, eles não oxigenavam as extremidades, então as extremidades ficavam escuras. Então por isso que é peste negra. E o interessante é que essas epidemias de peste negra, que teve na Europa, em diversas cidades, ao longo do século XIV até o século XVIII, elas causavam algumas coisas semelhantes ao dia atual do nosso Covid-19. Então, por exemplo, o comércio parava, porque as cidades próximas ficavam com medo da peste bubônica chegar na cidade, então fechavam os portões da cidade, não tinha trâmite comercial, a economia ela declinava naquela cidade acometida, as pessoas ficavam dentro de casa, praticamente isoladas, porque elas achavam naquela época que a epidemia, uma das causas eram os miasmas, que eram os gases venenosos que saíam do solo ou mesmo saíam das pessoas que morriam. Então elas ficavam dentro de casa, isoladas, janelas fechadas para o vento não trazer os miasmas. Eles acendiam fogueiras nas esquinas numa tentativa de eliminar os miasmas, eliminar os gases venenosos. As pessoas que morriam, elas eram colocadas na porta da casa e os órgãos do governo das cidades levavam em carroças, enterravam em valas coletivas. Então era um verdadeiro caos nessas epidemias de peste, né? Perfeito. Vamos ouvir outra música? Agora é a vez de O Pulso, com os Titãs, uma composição muito poética de Arnaldo Antunes, que cita diversas doenças que castigaram a humanidade, desde as doenças infecciosas, né, como a peste bubônica, que a gente falou agora, a lepra, a gripe, até as doenças da alma, como o rancor, os ciúmes, a estupidez. Apesar de tudo isso, continuamos vivos. O pulso ainda pulsa. Vamos conferir então O Pulso na versão acústica lançada pelos Titãs em 1997. Nós ouvimos O Pulso com os Titãs. Este é o Na Trilha da História. Hoje nosso assunto são as epidemias que castigaram a humanidade. Nosso entrevistado é o médico infectologista Stefan Cunha Uivari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, autor de vários livros, incluindo A História e Suas Epidemias. Na Trilha da História.
No episódio de hoje, epidemias. Stefan, no bloco passado a gente falou sobre a peste negra e a Idade Média, mas outros períodos da história trouxeram outras doenças infecciosas importantes, né? A Idade Moderna, por exemplo, com os grandes descobrimentos, as grandes navegações, proporcionaram a mudança, a transferência, né? O deslocamento de vírus pelo mundo. Sim. Um dos maiores exemplos é o bacilo da cólera. O bacilo da cólera, ele é um bacilo que tem um nicho ecológico lá na região de Bangladesh. Então lá ele fica nos microcrustáceos, nos copépodes, lá que ele fica praticamente morando, e ele nunca teve a possibilidade de ir para o continente europeu e muito menos para a América, porque na verdade a gente tinha embarcações à vela. As embarcações demoravam muito para fazer o contorno na África e chegar na Europa, então não dava para trazer pacientes ainda doentes para a Europa. E essa história mudou com a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial começou a lançar as embarcações a vapor. Em meados do século XIX a gente acabou rasgando o canal de Suez. Então tudo isso encurtou a distância. Então as embarcações agora chegavam muito mais rápido no continente europeu. Por isso que as epidemias de cólera começaram na Europa no século XIX, coincidente com a Revolução Industrial. E por isso também que a cólera chegou no Brasil na década de 1830, porque agora tinham os paquetes que eram as embarcações a vapor, que tinham um trajeto muito mais rápido para cá. Então a cólera é um dos exemplos que a globalização, a melhoria do transporte pôde fazer com que a doença saísse daquela região da Ásia e conseguisse chegar na Europa, por exemplo. E de lá para cá a gente começou a ter muito mais. Hoje em dia a gente cai nesse dado aí que em 24 horas um vírus acaba percorrendo o planeta com uma velocidade muito maior. É impressionante. Voltando um pouquinho, a gente falou da Revolução Industrial, mas voltando um pouquinho para o início da Idade Moderna, Stefan, queria que você falasse um pouco mais sobre os vírus e a questão, por exemplo, das populações nativas, dos indígenas, e que esse intercâmbio entre os colonizadores, os navegadores e os indígenas proporcionou para a transferência desses vírus? Que tipo de vírus e que tipo de estragos eles provocaram? Sim, a gente tinha conversado que a peste negra do século XIV foi a pior, porque em 2 anos ela matou 1/3 da população europeia. Então ela é a pior porque num curto espaço de tempo. Se a gente comparar com a população indígena, alguns trabalhos e alguns livros relatam que 80% da população indígena de todas as Américas foram eliminadas pelas doenças infecciosas. Então foi exatamente essa tríade do sarampo, da varíola e da gripe que os colonizadores trouxeram para a América. Só que não foi num curto espaço de tempo, porque a doença se propagava no litoral. Então teve epidemia de varíola, por exemplo, entre os caetés da Bahia, entre os tupiniquins de São Paulo, com os índios ao longo do Rio São Lourenço, que também eles levaram para aquela região. Então essas doenças foram do litoral caminhando para o interior. Mas a mortalidade foi muito grande, 80% da mortalidade indígena. Logo no começo da descoberta, a gente já comprovou isso, né? A população dos astecas foi dizimada com a varíola. E a população dos incas também foi dizimada com a varíola e com o sarampo. Então, de certa maneira, esses vírus ajudaram a conquista dos espanhóis, tanto dos astecas como dos incas. E houve também vírus e bactérias que foram para o outro lado também, transferidos pelas populações nativas para os colonizadores? Houve esse movimento de volta ou não? Sim, logo no retorno das primeiras embarcações de volta para a Europa, a gente teve a eclosão da sífilis, né? A sífilis eclodiu nas cidades portuárias e hoje os materiais genéticos mostram que a sífilis se originou de uma mutação na região da América Central e os descobridores da América acabaram levando essa doença para a Europa. Então ela acabou se disseminando entre os prostíbulos das cidades portuárias da Espanha, da Itália, e depois ela acabou atingindo o continente. E o interessante é que a gente sempre tem um pouco de preconceito com as doenças infecciosas. A sífilis foi um dos grandes exemplos, porque como ela era relacionada a relações sexuais em prostíbulos, ninguém queria ter o nome da doença. Então os franceses falavam que era a doença dos espanhóis, os espanhóis falavam que era a doença napolitana e os napolitanos falavam que era a doença francesa. Então ela é um exemplo de um paralelo com a AIDS.
né? Então tinha um preconceito muito grande com relação à sífilis. E nesse momento também, a gente falando de coronavírus, a gente vê ainda na imprensa pessoas falando que é um vírus chinês, né, doutor? Exatamente. Sempre teve nessas grandes epidemias um pânico, que era a característica básica, né, de toda a população. Então, por exemplo, na gripe espanhola de 1918, gerava o pânico. Então, hoje, a gente vê que acaba a cloroquina, acaba máscaras. Naquela época, acabava nas mercearias a cachaça, o alho e limão, que eles acreditavam que eram substâncias que preveniam da doença. Então, o pânico sempre esteve presente. O pânico sempre teve que achar algum bode expiatório, alguém que seriam os responsáveis por essas doenças. Na Idade Média, quando apareciam as epidemias de peste, era a população judaica, porque tinha um dito na época que poderia ser um castigo de Deus. E sendo um castigo de Deus, o pecado poderia ser qual? Aceitar uma comunidade judaica na cidade. Então tinha a perseguição judaica. Então a gente foi recheado dessas histórias do pânico, de perseguições, de preconceitos e assim por diante. Perfeito. Vamos ouvir outra música, Stefan. Agora a gente vai conferir uma composição de Raul Seixas, que foi super lembrada durante essa pandemia de coronavírus. Estou falando de O Dia em que a Terra Parou, em que o Raulzito descreve um vazio total nas ruas, sem trabalhador, sem patrão, sem até ladrão na rua. Um cenário parecido com a nossa quarentena para evitar a transmissão do Covid-19, já que é uma recomendação dos governos federal, né, estaduais durante a pandemia, ficar em casa o maior período de tempo. De um jeito meio visionário, Raul escreveu assim: no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Pois é, como se a gente tivesse combinado todo mundo também tá em casa. Vamos ouvir então O Dia em que a Terra Parou, lançada em 1977. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor
também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia que a terra parou, oh yeah! No dia que a terra parou, foi no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. No dia que a terra parou, oh yeah! No dia que a terra parou, oh, no dia que a terra parou, eu acordei. No dia que a terra parou, acordei. No dia que a terra parou, justamente no dia que a terra parou, eu não sonhei, acordei no que a terra parou, no dia que a terra parou. Esta foi o Dia em que a Terra Parou com Raul Seixas. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o médico infectologista Stefan Cunha Uivari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, autor do livro A História e Suas Epidemias. Nós estamos conversando sobre as epidemias que castigaram a humanidade. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Epidemias. Stefan, você abordou um aspecto muito interessante no bloco anterior sobre essa questão divina, né? Uma explicação divina para as epidemias e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, sobre a evolução da ciência em relação a isso. Você falou da teoria dos miasmas, por exemplo, né? Que seria o mau cheiro. Como é que foi a evolução da ciência para descobrir as causas das epidemias? Até o século XIX a gente tinha essa noção, né? A população tinha uma noção dos miasmas. E quando você tinha uma epidemia de grande monta, como era uma era basicamente cristã, que a igreja comandava o dia a dia, que a igreja ditava as condutas, também se acreditava que era um castigo de Deus, um castigo divino por causa das imoralidades e dos pecados. Então essas foram duas grandes vertentes, né? Tanto que daí nasceu a quarentena. Porque como a epidemia ela causava um dano comercial muito grande, além de causar uma mortalidade muito grande, a República de Veneza ela instituiu, em uma das epidemias de peste que estava acontecendo, que todas as embarcações que chegassem tinham que ficar um determinado número de dias afastadas, para se ninguém tivesse doente, ter autorização de aportar na cidade. E os órgãos da República, eles se reuniram e teve um membro do clero que decidiu quantos dias seriam. Como poderia ser um castigo de Deus, ele usou várias passagens bíblicas que tinham 40 dias, 40 anos. Por isso que ele estipulou que seriam 40 dias. Daí que nasceu a quarentena, né? Então a gente acreditou na teoria dos miasmas até o século XIX. Dos miasmas, só lembrando para o ouvinte desse mau cheiro, do ar impuro, né? Alguma coisa assim? Isso, de gases venenosos que poderiam sair da terra e aí a pessoa inalando acabaria ficando doente. Tanto que os médicos da Idade Média, eles usavam uma roupa comprida e eles usavam uma máscara, como um bico de pato, e que dentro dessa máscara eles colocavam alguns algodões misturados com substâncias perfumadas, que era uma tentativa de você evitar a entrada dos miasmas, que era o motivo das fogueiras acesas, o motivo de você pendurar alho no pescoço, que eram substâncias que você acreditava que repulsavam os miasmas. No século XX é que a gente acabou descobrindo que eram os micro-organismos. Mas o interessante é que foi passo a passo, construindo pedra a pedra. Então a gente teve vários trabalhos científicos que acabavam completando um através do outro, até que finalmente a gente descobriu que eram os agentes infecciosos, com o trabalho do Pasteur e com o trabalho do Koch, da Alemanha. Então os dois acabaram provando que as doenças infecciosas eram transmitidas por micro-organismos. E o interessante foi que eles descobriram isso através do antrax, que causava infecção no gado, né? O antrax que foi tão famoso aí
nas cartas contaminadas com o antraz depois do 11 de setembro. E que, novamente, é um outro exemplo do pânico, porque naquela época do antraz também acabou nas farmácias o estoque do antibiótico que poderia ser usado para o antraz. E a partir, então, da descoberta, né, a gente fala de Pasteur e Koch, no seu livro você fala de vários, né, enfim, sanitaristas, cientistas, médicos que vão descobrindo, mas vão sendo desacreditados, né, até que essa teoria ganha realmente corpo com Pasteur e Koch, né, pelo que eu entendi no seu livro. Mas, a partir daí, como é que foi a desenvolver o medicamento, né, o tratamento? A partir da descoberta da causa, como é que foi a desenvolvimento de tratamentos para as doenças infecciosas? A gente tem um ditado muito grande, né, entre a população, que a descoberta dos antibióticos mudou completamente a história das doenças infecciosas, mas isso não é verdade. Então, na verdade, a descoberta que os micro-organismos transmitiam as doenças é que fez a revolução das doenças infecciosas. Porque no começo do século XX, a gente descobria, por fim, que a pulga do rato transmitia a peste, que a água contaminada causava as diarreias e a cólera, que os mosquitos transmitiam a febre amarela. Então, com a descoberta de tudo isso, a gente pôde implantar as medidas profiláticas. Então, nos Estados Unidos tem uma estatística muito bonita que mostra que em 1900, quase que 1% da população morria por ano de alguma doença infecciosa. Quando a gente implantou essas medidas de acabar o reservatório de água de mosquito, que colocar o cloro na água, que separar o esgoto da água ingerida, eliminar os ratos, isolar as pessoas que tinham transmissão respiratória dos vírus do varíola, sarampo e assim por diante, e junto com as vacinas, a gente despencou essa mortalidade. Então, quando os antibióticos surgiram, a mortalidade já estava muito, muito menor que em 1900. Então, são só as medidas profiláticas que deram um impacto muito grande na mortalidade. Então, o grande lance dessa descoberta foi isso, a gente poder fazer as medidas profiláticas e combater as doenças infecciosas. Perfeito. Vamos ouvir outra música, Stefan. Agora é a vez do cantor e compositor irlandês Bono Vox, do U2, que durante essa pandemia do coronavírus compôs uma música, é Let Your Love Be Known, Deixe o Seu Amor Ser Conhecido em português. Na letra ele cita a quarentena em Dublin, o isolamento social, e faz uma homenagem aos profissionais de saúde na linha de frente de combate ao vírus. Ele diz que cantar é um ato de resistência, de encurtar distâncias, de fazer nosso amor ser conhecido pelo outro nesse momento tão crítico, né, de pandemia. Ele postou esse vídeo nas redes sociais, numa gravação caseira. Vamos ouvir então Let Your Love Be Known com Bono Vox. Little postcards from Bubble in Dublin on the St. Patrick's Day. Little tune made up here about an hour ago. I think it's called Let Your Love Be Known. Let's know what you think. Yes, there was silence. Yes, there was no people here. Yes, I walked through the streets of Dublin and no one was near. Yes, I don't know you. No, I didn't think I didn't care. You live so very far away from just across the square. And I can't reach, but I can reach. You can't touch, but you can see. Across rooftops, sing down the phone, sing and promise me you won't stop. Sing your love be known. Oh, let your love be known. Yes, there is isolation.
we're still here. Yes, when we open our eyes, we will stare down the fear. And maybe I said the wrong thing. Yes, I made you smile. I guess the longest distance is always the last mile. And I can't reach, but I can reach. You can't touch, but you can sing across rooftops. Sing to me down the phone. Sing and promise me you won't stop. Sing and you're never alone. And again, sing is an act of resistance. Sing though your heart is overthrown. Sing when you sing there is no distance. So let your love be known. Oh, let your Nós ouvimos Let Your Love Be Known, uma música composta por Bono Vox do U2 durante a crise do coronavírus e postada nas redes sociais pelo músico irlandês. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando sobre as epidemias que impactaram a humanidade. Nosso entrevistado é o médico infectologista Stefan Cunha Uivari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, autor do livro A História e Suas Epidemias. Na Trilha da História. No episódio de hoje, epidemias. Stefan, a gente estava falando sobre as medidas profiláticas, né, que foram adotadas após a descoberta dos micro-organismos. Algo que você conta muito nos seus livros, foi sobre as vacinas, né, falando, por exemplo, da varíola, né, como é que as pessoas começaram a conseguir ser imunizadas, né, em relação aos vírus. Algo que a gente está falando muito hoje, né, porque o que a gente quer mesmo é uma vacina contra esse coronavírus e toda a mídia fica falando vai demorar um ano, vai demorar um ano e meio, vai demorar não sei o quê. Enfim, então, na perspectiva histórica, como é que foi essa criação de vacinas contra doenças infecciosas? A criação da vacina é bem interessante, porque, na verdade, no ano 1000, os chineses eles já faziam uma técnica de vacinação perfeita. O grande problema lá na China era a varíola. Então, o que eles faziam? Depois de tentativas de erros e acertos, que a gente não tem ideia de quanto tempo foi, eles acabavam pegando a lesão, a ferida da varíola na pele, ela evolui com uma crosta. E na hora que tem essa crosta, você tem vírus já destruído. Então o que eles faziam? Eles pegavam essa crosta, eles acabavam macerando para formar pó, e com uma vareta de bambu, eles assopravam na narina das crianças. A narina, como é muito vascularizada, absorvia esses vírus destruídos, fragmento de vírus, e criava imunidade. Então era uma vacina perfeita e que funcionava no ano 1000, entendeu? Então é muito tempo. A Europa foi tomando conhecimento dessa técnica, só que ela acabou indo defasada, né? E quando ela chegou na Europa, ela chegou completamente deturpada, não se pegava mais a crosta. Eles mergulhavam agulhas nas pústulas e com essas agulhas eles acabavam ferindo o braço das crianças. Mas aí você mexia com vírus vivo, então isso era um problema. E aí a vacina nasceu quando um médico da Inglaterra descobriu que as ordenhadeiras do interior da Inglaterra, elas podiam pegar um vírus que era presente no úbere das vacas, quando elas ordenhavam. E elas causavam umas lesõezinhas muito pequenas que não tinha nenhum problema. Só que tinha um ditado que quando elas pegavam essa doença da vaca, elas ficavam imunes quando chegava a varíola. E hoje a gente sabe que são vírus semelhantes mesmo, né? Um é o cowpox, que é o da vaca, e outro é a varíola. Só que como eles são geneticamente semelhantes, eles acabam protegendo. Então foi aí que esse médico, Edward Jenner,
teve a ideia de pegar a lesão do úbere da vaca e colocar nas pessoas para proteger. E essa doença da vaca era conhecida como a doença da vaca em latim, que era vaccine, né? Então aí que começou a se usar a técnica da vaccine, a técnica da vacina. E isso teve um grande impacto, que mostrou que funcionava mesmo. E aí depois disso o Pasteur criou a outra próxima vacina, que foi a vacina da raiva, e aí acabou se descobrindo técnicas para as novas vacinas. Então, o impacto da vacina foi tão grande que, assim, até o final do século XIX, naquelas cidades industriais em que as populações ficavam aglomeradas, metade das crianças não chegavam aos 5 anos de idade, porque elas morriam ou de difteria, ou de coqueluche, ou de varíola, ou de sarampo, que eram todas as doenças respiratórias, porque eles ficavam aglomerados. E essa mortalidade despencou só com o aparecimento das vacinas. Então as vacinas tiveram um impacto muito grande, principalmente na diminuindo a mortalidade infantil. Perfeito. Stefan, vou tocar mais uma música. A gente vai relembrar um dos momentos mais emocionantes desta grave crise do coronavírus. Diante dos números galopantes de infectados e mortos na Itália, um dos países mais atingidos, a população isolada em suas casas recorreu às sacadas dos prédios para cantar e tocar belas canções, históricas canções italianas. Uma delas, em especial, pode ser ouvida em vários vídeos compartilhados pelos internautas. É Bella Ciao. Uma música antiga que se tornou um hino de resistência italiana contra o fascismo de Mussolini e das tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma letra que fala sobre a chegada de um invasor, que neste contexto atual pode se referir à invasão do coronavírus, né? Ganhou esse sentido, que levou a vida de milhares de italianos já. Vamos ouvir então uma gravação bem interessante de Bella Ciao com o grupo argentino El Violinista del Amor e Los Pipes que Miraban contra los Fantasmas. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via perché mi sento di morire. Ciao, ciao, e se io muoio lassù in montagna, tu mi devi seppellire, e tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella
esta foi Bella Ciao com o grupo argentino El Violinista del Amor e Los Pipis que miravam contra los fantasmas, uma das músicas mais repetidas pelos italianos nas sacadas dos prédios durante o isolamento provocado pelo coronavírus. Seguimos juntos aqui no Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o médico infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, Stefan Cunha Uivari, autor do livro A História e Suas Epidemias. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Epidemias. Stefan, a gente está chegando no fim do nosso programa. Queria falar rapidamente sobre o século XX e Brasil, né? A gente teve várias epidemias, inclusive questões históricas, como a revolta da vacina, né? Que a gente falou da vacina no bloco anterior, sobre a vacina contra a varíola, né? Sobre a repressão à febre amarela. A gente teve a gripe espanhola. Queria que você comentasse um pouquinho o que foi para o Brasil, historicamente, a questão das epidemias. O que chegou aqui e como é que a gente combateu? No século XX, a gente teve a chegada da gripe espanhola, né, que foi uma globalização da doença. Essa gripe espanhola ela acabou tendo um impacto muito grande na economia e na mortalidade das grandes cidades brasileiras. Ela também serve como um exemplo do velho pânico que aparece em todas as epidemias. Então, tinham várias fake news da época que falavam que uma cidade, o Rio de Janeiro, está tendo enterros em vala coletiva pela mortalidade, o governo está escondendo o número de mortalidade e assim por diante. A gente teve a chegada da outra grande epidemia, que foi a nossa gripe suína de 2009. Então ela acabou chegando aqui, causando uma surpresa, que foi a mortalidade de população jovem e poupando os idosos. E quando a gente fala de século XX, a gente fala das alterações do meio ambiente. Então, por exemplo, se você quiser traçar um paralelo com a evolução do século XX, no começo do século XX, o Oswaldo Cruz, ele acabou com o Aedes aegypti nas cidades brasileiras, começando no Rio de Janeiro, porque naquela época não tinha lixo industrial. Então ele acabou como? Ele acabou fechando o poço de água, fechando cisterna, cobrindo caixa d'água, numa urbanização pequena. E com isso acabou a febre amarela que o Aedes aegypti transmitia nas cidades. O que aconteceu ao longo do século XX? A gente teve uma urbanização caótica, a população mundial urbana ultrapassou a população rural nos anos 2000, e junto disso a gente teve uma produção de lixo industrial muito grande. Então a gente teve um monte de produtos descartáveis, de lata, pote, garrafa, pneu e assim por diante. Então isso fez com que o Aedes aegypti voltasse a ocupar o espaço brasileiro, e com a globalização a gente viu a chegada do vírus da dengue. Então a nossa infância, de quem tem mais que 50 anos, jamais ouviu falar de Aedes aegypti e de dengue. Agora os mais jovens cresceram sabendo de uma epidemia que tem por dengue, que é uma epidemia construída pelo século XX, com uma urbanização caótica, uma quantidade grande de lixo industrial e uma globalização do comércio fazendo um mosquito voltar a ocupar esse espaço. Perfeito, doutor Stefan. A gente está chegando realmente no fim. Só para finalizar o programa, o que a história pode ensinar para a gente para este momento atual? Eu imagino que são várias lições, mas o que você poderia destacar? O que seria uma grande lição que a história deu para a gente para o combate ao coronavírus nesse momento? Eu acho que a história mostra que todo esse contexto atual, na verdade, funciona como um eco das epidemias passadas. Então, as fake news não são novidades, o pânico não é novidade, o aprendizado de não ir correndo na farmácia e acabar com o estoque da hidroxicloroquina também não é novidade. O estigma de uma população acometida não é novidade, o preconceito não é novidade. Então, a história poderia ajudar no sentido de a gente lidar melhor com essa situação. A quarentena não é uma novidade. Então, tudo isso poderia ajudar na história. E no contexto atual, o que poderia ajudar muito a gente é que hoje em dia existe o risco dessas doenças emergentes no meio ambiente, nos animais selvagens, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente precisaria aprender, que tem uma enormidade de vírus que podem entrar em contato com o homem quando a gente resolve invadir matas, caçar animais selvagens. E isso parece que a China está aprendendo, porque agora teve uma determinação que está proibindo o consumo de animais selvagens. Se isso vai ser
feito, aí é outra história, porque sempre a gente tem, logicamente, o comércio clandestino de animais selvagens. E quando eu estava lendo seu livro, Stefan, eu estava pensando em algumas palavras-chave, por exemplo, aglomeração. Quando eu li sobre a Revolução Industrial, né, as fábricas, as cidades, eu pensei em aglomeração de pessoas, saneamento básico, higiene, são coisas que a gente pensa hoje, né, e eu pensei, poxa, lendo a história, né, eu falei, realmente, já estava lá, a gente já sabia disso. Um crescimento desproporcional e rápido, acelerado, sem ser planejado das cidades, é algo que também impacta demais na saúde pública. Exatamente, e na verdade a gente puxa também o exemplo da história, porque hoje em dia, quando a gente fala das comunidades, das grandes cidades, que é esse aglomerado de pessoas dormindo no mesmo ambiente, no mesmo quarto, na verdade isso é exatamente igual às cidades industriais do século XIX. Os cortiços que tinham que várias famílias dividiam um quarto. No século XIX, isso foi a grande mortalidade das doenças respiratórias, da difteria, da coqueluche, da tuberculose e tudo mais. Então, quando a gente fala hoje que o grande medo está nas comunidades, é porque é um exemplo que pode ser revivido do século XIX. Perfeito. Stefan, e o Na Trilha da História de hoje sobre as pandemias terríveis para a humanidade termina por aqui. Eu conversei com o médico infectologista Stefan Cunha Uivari, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, autor de diversos livros, como A História e Suas Epidemias, A História da Humanidade Contada pelo Vírus. Stefan, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pela gentileza de conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante, mas a gente está num momento tão delicado, seu tempo é tão precioso, por isso eu te agradeço imensamente pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite de vocês e de algumas coisas que a gente aprende lendo aqui, lendo ali, garimpando, e aí eu adoro poder dividir isso que eu aprendi com as outras pessoas. Muito obrigado. Pra gente foi um privilégio. E a você, ouvinte, muito obrigada por ter prestigiado a gente com a sua companhia, ter nos honrado com a sua audiência. E se você quiser enviar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Dá pra mandar um recadinho pra gente também pelo WhatsApp. O DDD é 61 983754918. 983754918. Manda pra gente seu recadinho de texto, uma mensagem de áudio curtinha falando sobre o programa. E para terminar o episódio de hoje, a gente vai ouvir uma música que foi muito relembrada durante essa pandemia de coronavírus. É Imagine, de John Lennon. Os italianos cantaram nas janelas também, assim como Bella Ciao também tocaram Imagine. Circulou também no YouTube um vídeo em que vários atores famosos também cantaram a letra. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Então, para terminar o programa, vamos ouvir essa mensagem de paz e de união dos povos, uma mensagem tão bonita, num momento tão grave que a gente vive, né, globalmente, todos juntos, essa pandemia de coronavírus.
Sua rádio. Uma porrada de músicas no seu rádio.